Jesus não chorou por causa de Lázaro. Muitos lêem esse texto e se emocionam até, né, com aquele verso que está bem aqui embaixo, né, que é considerado um dos versos menores da Bíblia, né, o 35. Jesus chorou, mas jamais Jesus choraria pela morte de Lázaro. Porque, como vemos aqui no início do texto, estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e que tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Ele ama sim Lázaro. Isso é verdade. E Jesus, ouvindo isto, disse: presta atenção, esta enfermidade não é para a morte. Jesus já diz no início que Lázaro não ia morrer, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, Jesus, ouvindo que Lázaro estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. E depois disso, disse aos seus discípulos: olha aqui o mistério, vamos outra vez para a Judéia. Aí por que ele queria voltar? Porque ele falou assim, ó, o 11. Assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então por que Jesus chorou? Sendo que ele sabia que Lázaro estava enfermo, ele demorou de propósito para que Lázaro aparentemente, aos olhos humanos, morresse. Mas Jesus, sendo Deus, sabe que não existe morte para ele que é Deus. Ele controla todas as coisas, a morte existe para nós. Tem domínio sobre nós, mas sobre Deus não. Porque Jesus mesmo morreu e diz na palavra de Deus que ele mesmo disse: a vida é minha e eu dou, ninguém pode tirar de mim. Ninguém tira a vida do poder de Deus. A vida é minha, ninguém tira de mim, mas eu a dou por mim mesmo e a tomo de volta. Então ele já anunciou que ele ia dar a vida dele no madeiro da cruz e no terceiro dia ele ia tomar de volta. Então Deus tem domínio total sobre a vida. Então por isso que ele falou que Lázaro dorme, porque para Deus não existe morte. A morte é só um sono da qual ele desperta aqueles que são tomados neste sono. Então do que Jesus chorou? Jesus chorou da incredulidade. Chegando, pois, Jesus achou que havia 4 dias que estava na sepultura. E muitos dos judeus já iam consolar Marta e Maria a respeito do seu irmão. E aí Marta veio ao encontro dele e olha o que ela já começou a dizer: Senhor, se tu estivesse aqui, não teria morrido. Mas aí ela dá uma palavra bonita que enche o coração de Jesus de alegria. Mas sei que tudo quanto perdes a Deus, Deus concederá. Então ela mostra esperança. Não, eu creio que o Senhor agora é poderoso para fazer, né, uma ressurreição, um milagre aqui. Só que depois ela cai na fé dela. E é isso que magoou o Senhor. Não só dela, mas de todos que estão à volta. Eles simplesmente abandonam a fé. Ela mostra uma fé grande, mas depois ela retrocede na fé. Aí Jesus, vendo a fé dela, fala assim: disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Ele já falou o que ele no início já profetizou. Seu irmão está vivo, ele vai se levantar. Mas aí ela retrocede na fé. Olha o que ela diz: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ele já começa a ficar triste. Aí ele fala assim, ó: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aí ela começa a contender com ele, não só ela. Não só ela aí, ó. Os judeus, vendo pois os judeus que estavam com ela e aconselhavam Maria, apressadamente se levantar e saíram seguindo, dizendo: vai ao sepulcro chorar ali. Aí depois fala assim, ó. Olha lá. Aí depois todo mundo começou a chorar, a lamentar, né? E aí fala assim, ó: e Jesus, quando ouviu chorar, e também chorando os judeus que com elas vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se por causa da incredulidade. O que faz Deus entristecer, e no caso aquele que Jesus fez ele chorar, foi a incredulidade do povo. Incredulidade do povo, incredulidade dos judeus, né? A incredulidade de todos que estavam à volta ali. Todos que sabiam quem ele era, já tinham visto ele fazer milagres grandiosos. Ele disse que era a ressurreição e a vida. Ele disse que ia ressuscitar Lázaro. Ele disse que era Deus. Ele mostrou tudo que era possível para mostrar que ele era confiável. Mas o que aconteceu? Coração duro do povo. Então hoje ainda continua o mesmo exemplo dessa passagem de Lázaro. Se nós achar que Deus é limitado, nós entristece o coração de Deus e para nós não há salvação. Nesse dia, mesmo que a incredulidade do povo, o Senhor insistiu em fazer o milagre. Mas nos dias de hoje, se nós endurecer o nosso coração, não haverá milagre, não haverá ressurreição, não haverá vida. Porque sem ele não há vida, é realmente a morte. E essa é a segunda morte, quando a gente não crê. Porque diz na palavra de Deus: se crer,
será salvo, mas se não crer, já está condenado, já está na morte permanente. Então essa é a mensagem de João 11. Jesus não chorou por Lázaro, mas pelos que estavam vivos, que na verdade já estavam mortos espiritualmente, mas com a ressurreição de Lázaro, eles voltaram a viver, porque aí diz que depois que Lázaro ressuscitou, né? Aí o que aconteceu aqui, ó? Muitos dos judeus que tinham vindo a Maria, que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Então, ó, olha para você ver que incrível. Lázaro estava morto, mas ao mesmo tempo estava vivo. E os que estavam vivos estavam mortos. Mas depois que Lázaro ressuscitou, junto com eles ressuscitaram os demais que estavam à volta. Então você percebe que foi mais do que uma ressurreição de corpo, uma ressurreição de espírito.